Lançado em 1994, The Page Master, o mestre da fantasia, é um filme que carrega uma estética nostálgica impressionante. Apesar de não ser tão popular, o filme nos passa aquela sensação, aquela impressão de que já o assistimos centenas de vezes, mesmo nunca tendo assistido de fato. A direção consegue transportar o espectador para um universo mágico, onde o live action, a animação tradicional e o CGI se misturam de uma forma inovadora para a época. E meus amigos, seguindo ainda nessa temática de foi surto ou realmente existiu, foi surto é coisa da minha cabeça, quem se lembra de Page Master? Tipo assim, é um filme que roubou, que comeu a minha cabeça quando eu era novo. Por quê? Eu me lembro de ter assistido ele na TV em algum canal, mas eu não peguei ele do começo, eu peguei ele do final. E aí, acabou o filme, e eu falei, caraca, que filme será que era esse? Passado alguns dias eu falei pra minha mãe, mãe, eu queria alugar a fita daquele filme do Menino de Esqueceram de Mim, que ele vai pra um desenho, aí tem um velho com uma barba grandona, sabe qual que é? E minha mãe falava, não. Eu lembro que a gente foi na locadora, tinha duas locadoras onde eu morava, a do japonês e a da Sônia. Nenhum deles sabia que filme é esse do Menino do Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim, eles tinham. Aí eu falava, é com ele que faz o filme. Não sabemos. Durante a minha infância toda eu imaginei esse filme. Esse filme nem existe. Eu devo ter assistido um outro filme, embolado com as ideias de alguma coisa e criei na minha cabeça. Foi só com o advento da internet que eu coloquei lá na internet filmes do Macaulay Culkin. E quando eu me deparei com essa capa aqui, ó. Eu falei, meu Deus, era esse. Era esse. Gente, Page Master. Eu não tava doido. Teve mais gente que viveu isso que eu vivi? De tentar explicar que filme que é esse e ninguém saber que filme que é esse? Porque ele não é popular. Eu sei que vai ter gente aqui falando, meu Deus, eu amava, eu assistia sempre. E que bom pra você que assistia sempre. Porque olha, eu não pesquisei, mas não passou muito na TV não esse filme, tá? Bom, vou trazer o filme aqui pra vocês. Como eu disse pra vocês na abertura, o filme é muito legal. Ele tem essa pegada nostálgica da gente assistir e falar, caraca, mistura live action com desenho, com CGI. E a gente tem essa impressão que a gente já assistiu várias vezes esse filme e nem assistimos. Mas é porque ele tem cara de filme de fantasia dos anos 90. Eu me apaixonei completamente novamente pelos personagens, reassistindo pra trazer pra vocês. A história, ela não é que ela é fraca, ela é episódica, né? Não é um filme, assim, é um filme que ela acontece, poderia ser até uma série, e eu vou explicar por quê. Mas ele tem episódios que te levam até o final, sabe? Grandes aventuras. Então, teve crítico que achou monótono, a pontuação dele é baixíssima, vou comentar sobre isso no final, e vamos entender que filme que é esse? Então fica aí que Page Master, o mestre da fantasia, foi surto ou realmente aconteceu? E o filme começa mostrando pra gente o protagonista de toda a história, o Macaulay Culkin, acordando em meio a uma tempestade horrorosa durante a madrugada. Aqui, nesse caso, ele tá morrendo de medo. Porque ele é muito medroso, na verdade, né? Ele vê coisa onde não tem. Ele vê bicho, ele olha pra árvore porque ele achava que a árvore era alguma coisa. E aí ele vai buscar abrigo aonde? No quarto dos pais. Normal, né? Deixa eu ir lá, meu papai e minha mamãe vão me proteger dessa noite tempestuosa. Chega lá, gente, ele tá ouvindo os pais dele xingar ele. Não, é xingar, mas assim, tá ouvindo os pais dele falar que, tipo, ele é muito medroso. E aí o pai dele tá falando bem assim, meu, outro dia fui botar ele no beisebol, ele falou que uma bolada pode dar um coágulo, fazer um negócio, abrir a cabeça da pessoa. A probabilidade, ele deixou todo mundo com tanto medo com as probabilidades de acidente jogando beisebol que o pessoal parou de jogar naquele dia. O pessoal falou, acho melhor a gente parar que isso aqui é um esporte muito perigoso. Quer dizer, além dele ser medroso, ele faz a cabeça da galera ficar com medo das coisas também. E aí ele volta triste pro quarto, que ele ouviu os pais dele falar daquele jeito, só que ele continua com medo das coisas e tal. E, olha, eu vou falar uma coisa, chuva nos anos 80... Vai ter outra chuva aqui, e aí eu vou comentar, tá? Porque chuva no filme dos anos 80 e 90 é, ó... Se não tiver, o filme não é bom. Se for de fantasia ou terror e não tiver uma chuva tempestuosa com raios e trovões, o filme não é bom. Fui molhar as palavras. Bom, no dia seguinte, o pai dele tá montando uma casa da árvore super legal que o Richard não quer ir brincar, porque ele chega e fala, você sabe qual é a porcentagem de gente que morre com casa da árvore? Que sofre acidente subindo escada, ele morre de medo de subir escada velha, escada que você tem que segurar, ele morre de medo. Pai, 8% dos acidentes caseiros são com escadas. O pai dele, pra provar a teoria dele, ainda cai de lá de cima. É péssimo. E aí o pai dele tá sem prego, fala pra ele, olha, vai comprar uns pregos pra mim, antes que eu enfumo. Vai comprar uns pregos pra mim, pra terminar essa casa na árvore, porque mesmo que você não brinque, eu vou terminar, porque eu não tenho mais o que fazer. Não, brincadeira. Ele vai terminar a casa na árvore, né? Não tô muito brincalhão hoje, tá, gente? Eu vou dar uma segurada. É que esse tipo de filme aqui, se é surdo da minha cabeça ou não, ele me deixa muito... Bicha! louquinho.
É babado. Ele pega uma bicicleta pra ir lá comprar esse prego. E ele passa por umas crianças. As crianças tá se divertindo na rua. Eles fizeram tipo uma rampa improvisada. Eles pulam essa rampa. Aí eles olham pro Richard, que o nome dele é Richard, tá, gente? Comentei que o nome dele é Richard, não, né? Eles olham pro Richard e zoam assim, falam: ah, tá com uma roupa pra ir pra lua, porque ele tá todo... Oi, Tyler! Vai pra onde? Pra lua? A bicicleta dele, inclusive, tem sinalização. Pra ninguém pegar ele no contrário aqui, ó, aí, né? Gente, que menino medroso. Só que aí que acontece? Uma chuva torrencial novamente. Ele nem percebe que tá pra cair essa chuva, ele entra num túnel, essa chuva persegue ele acaba caindo, a bicicleta se estrepeia toda. E aí ele vê uma biblioteca e fala: vou entrar nessa biblioteca até a chuva passar e vou ligar pros meus pais pra falar que eu tô aqui. Maravilha, legal. Quando ele entra, o bibliotecário fica fascinado com ele. Ele fala assim: ah, você veio aqui atrás de aventura, de um bom livro de aventura, uns piratas, não sei o que e tal. Ele: não, eu não... A bibliotecário: ah, não é? Então é terror. Cemitério, casa mal assombrada, fantasma, demônio, você quer isso? Ele: não, eu quero só ligar pros meus pais. Tem um telefone aqui? O bibliotecário fica um pouco minguado, fica um pouco triste, né? Que ele tava todo animado, que ele falou: hoje eu vou trabalhar. E aí ele fala: bom, tem no fim do corredor aqui, tem uma cabine telefônica, vai lá. Ele começa a entrar com um pouco de medo, porque ele tem muito medo. E o bibliotecário fala: ó, é só você ficar de olho nas placas de saída, que se você se perder, você olha as plaquinhas, tá escrito saída, você segue, que você vai chegar na saída. Aí ele fala: então tá bom, então eu vou. Bom, quando ele chega no centro dessa biblioteca, é incrível. O teto tem uma pintura maravilhosa. Lembra a Capela Sistina, né? Que tem aquelas pinturas incríveis. E aí, a pintura, ela meio que representa os gêneros literários. Os gêneros de uma forma geral. Terror, aventura. E no centro a gente tem um mago, né? O arquétipo do mago, do sábio. Você sabe o que é arquétipo, né, gente? É tipo, quando você olha pra uma coisa e fala: cara, a representação disso é essa. E toda vez que a gente vê um velho, de barba, com esse jeitão, é o sábio. Você provavelmente vai pedir conselhos pra ele. Você, automaticamente, ele passa a ideia de que ele tem muito conhecimento pra compartilhar e tal. E encantado com aquele teto, ele acaba caindo. Ele tá molhado, né? Então ele molha o chão. Não sei como, tá? É meio Chaves esse momento. Ele tropeça, ele escorrega, bate a cabeça e desmaia. Aí é que dá babado. Porque quando ele acorda, esse teto tão bonito começa a derreter e a tinta começa a pingar no chão. De repente, essa tinta vira um dragão que corre atrás dele pelos corredores da biblioteca, até que pega ele no centro da biblioteca. Quando ele se dá conta, ele é um desenho animado. Essa cena, gente, é um pouco duvidosa, tá? É um CGI meio duvidoso. Aí eu fico na dúvida se eu passo pano ou se eu não passo. Por quê? Porque esse filme, por mais que ele tenha esse apelo nostálgico, que a gente fica com essa sensação nostálgica a respeito dele, ele não mora no meu coração. Então eu fico: será que eles deviam ter caprichado mais? Só que aí eu pesquisei os bastidores. Ixi, os bastidores desse filme é um babado tão forte, gente. Eu vou comentar com vocês algumas coisas no final. Vou comentar umas a seguir. Mas assim, essa foi a última vez que a 20th Century Fox fez um filme que ia misturar live action com animação com CGI. E foi a última vez também que a 20th Century Fox fez um filme com a parte de animação 2D, ela foi feita na celuloide. Sabe como é feito antigamente? Que eles desenhavam rascunho, depois fazia o traço fino, aí passava, alguém desenhava na celuloide, e aí passava, alguém pintava, e aí fotografava aquele quadro pra poder ir montando o desenho. Pois é, foi a última vez, foi o último filme produzido pela 20th Century Fox assim. A seguir, eles produziram Anastasia, em 1997, que também é nessa pegada, só que é diferente, porque a Anastasia já foi digital. O traço era de um desenhista, mas aí escaneava e jogava no computador. E a tintura, né, a pintura era digital. Desse jeito aqui, pintura a dedo, foi só esse. E é caríssimo. Só que eles tiveram um capricho Disney, tá? Foi um capricho assim, um negócio assim, a animação, a parte 2D desse filme é um primor, é uma delícia de assistir, é muito bem feito. E aí, como eu comentei pra vocês dos babados, esse filme ele estourou o orçamento. Isso é um problema em Hollywood, tá? Eles te dão dinheiro pra fazer, aí de repente o filme começa a ficar muito caro, eles odeiam. Porque você não tem a certeza do retorno, né, do Faz Me Rir. E aí teve problema com roteiro, refação, diretor. O diretor, inclusive, pediu pra retirar a Page Master do currículo dele, porque o filme foi reeditado, sem ele saber. Ele fez o filme, foi pra cabine de edição, com o editor, pá, fechou, falou: tá tudo lindo, pode lançar. Quando foram lançar o filme, ele falou: que filme é esse? Que filme é esse? Ele ficou puto, porque não era o filme que ele lançou. E de fato, aí eu vou comentar mais, muita coisa pra comentar mais pra frente, né? Mas eu vou comentar mesmo. Teve várias ceninhas que a gente vê nos trailers e material promocional do filme, que não tá no filme final. Que a gente fala: cadê, que cenas são essas? E parece que deixava o filme legal. Então, tretas, e teve treta do produtor com o roteirista. E eu vou comentar mais tarde, porque essa é uma fofoca quentíssima.
Bom, acaba que o Richard é recebido assim que ele vira um desenho animado pelo Page Master, que é o Dumbledore, né? Que é o Mago Merlin, é o mago. Muito legal o design desse mago, tá? Porque a barba dele, se vocês perceberem, são pergaminhos. Que pergaminho, né? Que era onde as pessoas escreviam as histórias. E a roupa dele em si é como se ele fosse um livro. De frente, ele tem essas que parece as páginas, né? No meio ali do vestido dele. E nas extremidades parece a capa do livro, né? Vocês cataram? Muito legal assim o design dele. Achei bem criativo. E ele explica pro Richard que pro Richard sair de lá, porque ele tá desesperado pra sair, né? Ele fala, você vai ter que cumprir 3 desafios. Você vai ter que passar por 3 gêneros. Terror, aventura e fantasia. Depois que você passar por esses gêneros, você consegue achar a saída. A saída tá no final desses 3 gêneros. Ele não tem escolha, né? Então, ele segue o caminho que o Page Master falou pra eles. Bom, no final do corredor, o Richard acaba encontrando um livro, porque tem uma confusão, e aí ele derruba uns livros e tal, e aí um dos livros sai e fala com ele, e ele se chama Aventura. Ele é o estereótipo de um pirata, porque os livros de aventura, né, na maioria das vezes, não na maioria das vezes, mas eram muito representados por esse gênero de piratas, e vai pro alto mar, e o tesouro encantado, o tesouro enterrado na ilha da garganta cortada, e tudo e tal. E aí ele tem esse tipão, ele fala, né, o dublador é aquele dublador da voz puxada, carregada, clássica dos anos 90, né? Quem é dos anos 90 vai sentir uma nostalgia gigante quando ouvir. Cadê ele? Aí está o desastrado que me derrubou da Gávea até o convés superior e sem pedir desculpas. E aí ele faz um trato com o Richard, ele fala, ó, se eu te levar pra saída, você me tira da biblioteca, você me escolhe? E o Richard fala, claro, fechou. Topo. E aí tem um momento que ele fala pro Richard, a gente vai ter que subir, a gente vai ter que ver lá em cima, o que tem lá em cima pra ajudar a gente, porque ele precisa ver as plaquinhas de saída, né? E o Richard fala, ai, pior que escada me pegou, viu? Que eu não subi em escada, pra mim é babado. Aí o livro fala bem assim, eu vou te ajudar então. Aí ele fala, ajuda? Eu aceito ajuda. Ele pega um livro chamado 20 Mil Léguas Submarinas, que é um livro realmente muito famoso, né? Ele abre, começa a sair água desse livro e uns tentáculos, fazendo com que o Richard tenha que subir essas escadas pra poder escapar desse monstro, dessa lula gigante, polvo, sei lá, que tá vindo atrás dele. E aí começa aquela prova da coragem, porque é isso, né? O arco desse personagem vai ser esse. Ele vai passar por várias provações, né? Entre aspas, tipo, vários desafios, que vão fazer com que ele tenha coragem pras coisas. Então ele sobe essas escadas e aí ele tem que pular, ele pula, só que aí ele cai. E ele cai segurando um livro em específico, que trata-se do livro de fantasia, que aí é o estereótipo de uma senhora, entre aspas, né? Me parece uma senhora, com sapatos de cristal e vara de condão. Agora tem que ajeitar minha roupa debaixo de Pequena Sereia. Que é bem clássico de filmes de fantasia mesmo, né? Então traz ali a Cinderela, todos esses tipos de filme, contos de fada em geral. E ela, conversando com ele, também faz o mesmo trato. Ela fala bem assim, ó, se você me tirar daqui, eu te ajudo a chegar na saída, porque eu conheço um caminho maravilhoso. Vou realizar seu desejo então, mas em troca tem que me fazer uma pequena gentileza. Você tem que me tirar daqui! Só que aí ela começa a tretar com a aventura, né, com o livro de aventura. E é aquela treta que logo a gente cata, que, vocês dois, vocês combinam. Porque ele é aquela coisa enérgica, muito louca, ela é aquela coisa maternal e seduzente também. E ele parece ser um velho, e ela parece ser uma velha. Então eles vão ficar juntos, maravilhoso. Porém a briguinha, ela é apartada por quê? Porque o Richard deixa cair um livro, ele abre um livro chamado Os Cães de Baskerville, que é uma história, todos os livros, tá? Todas as referências desse filme são de livros reais, livros que existiram, mas que na época que o filme foi produzido, já tava em domínio público. E esse, Os Cães de Baskerville, é do Sherlock Holmes, só que aí sai um cachorro de lá de dentro, e eles, pra fugir desse cachorro, eles entram no meio dos livros, assim, no meio ali das estantes. E aí sim começa o primeiro desafio do Richard, porque ele se depara dentro do gênero de terror. Bom, eles chegam em frente a uma grande casa, né, uma mansão mal assombrada, né, tem aquele climão de mal assombrado, e a placa de saída tá atrás da mansão, ou seja, eles vão ter que passar por dentro da mansão pra sair pela parte de trás dela. Quando eles estão prestes a entrar, um livro cai e se junta a eles. É o terceiro título, é o terceiro tema, que no caso já temos aventura e fantasia, e esse é o terror. Ele tem uma pegada meio, uma referência, né, ao monstro de Frankenstein, tem um pouco do Corcunda de Notre Dame. Na verdade, nos bastidores fala que ele é meio que Hunchback, né? O Corcunda de Notre Dame, que eu sei que é Hunchback of Notre Dame. Então é o Corcunda, assim, que ele é meio desconjuntadinho e tal. E ele faz a referência ao gênero de terror. E ele avisa que a casa é perigosa, que eles vão se assustar, que eles vão gritar e no final eles vão morrer, porque livros de terror não tem um final feliz. E eles falam, tudo bem, mas não tem jeito. Então ajuda a gente, né? Porque se você já sabe tudo isso que vai acontecer, você ajuda a gente, não vai ter babado a gente entrar. Eles entram e são recebidos por o Dr. Hyde. É um cara
que assim, mó climão ruim, tá? Ele fala de um jeito horrível. O dublador dele, a voz dele, esse cara, sempre dubla vilão. Então a gente já sabia que era um vilão, não adianta. Posso ser útil em alguma coisa? Em determinado momento, esse homem tão distinto, tão com pompa de inteligente, bebe uma poção e vira um monstro do nada e parte pra atacar tanto o Richard quanto os livros. Aqui é uma referência ao livro O Médico e o Monstro. Muito antigo esse livro, aonde o Dr. Jekyll é um respeitado médico que desenvolve realmente uma poção, uma fórmula, pra poder dividir a parte boa dele da parte má. E aí quando ele toma essa poção, ele é tomado pela parte horrível dele, que é essa versão cruel e sem moral. É um livro realmente que existe, é muito bom. É um clássico da literatura. Bom, eles acabam conseguindo fugir desse monstro louco, porque abre um buraco no chão por causa de um ácido que é jogado, ele cai nesse buraco. E um detalhe muito legal aqui é que quando eles estão correndo, tem uma hora que eles passam por uns livros, e todos os cenários aqui vão estar sempre repletos de livro, ou ter referência, alusão à biblioteca, né, a instantes de livros. E aí um dos livros chama-se O Iluminado, The Shining, do Stephen King, né. Aqui ainda não tinha os direitos autorais, então eles não citam nada do Iluminado, a não ser o nome, né, The Shining, o que é muito bacana. E aí o Richard tem que ter coragem, porque ele tem que pular de lá de cima, cair lá embaixo, então ele segura um cipó, ele tá morrendo de medo, claro, mas ele consegue, ele vence esse medo dele. Como eu disse, o filme vai ser sobre isso. Todas as vezes vai ser o Richard se pondo à prova e tendo que ter coragem pra fazer as coisas. É bem legal o arco do personagem. Bom, eles se deparam com um mar, e aí eles vão ter que atravessar o mar pra poder chegar na saída. E o mar se refere à aventura, né? Então quando eles estão indo naquele barquinho, eles percebem que tem uma tripulação vindo em outros barcos pra perto deles, e aí eles avisam, é o Capitão Ahab, que é do livro Moby Dick, né? Eles estão fazendo referência a um trecho do livro Moby Dick, na verdade o trecho do final do livro, que é sobre aquela baleia gigantesca, né? O livro é sobre uma baleia gigantesca e um capitão que tem a perna arrancada por ela e vive pela vingança de matar essa baleia. Ele quer matar a Moby Dick, né? Ela é gigantesca. E aí no livro, ele acaba levando toda uma tripulação junto com um navio pra poder caçar essa baleia, engana a tripulação, tá? Leva enganado, todo mundo acha que eles só vão caçar baleias, mas não, eles vão pra uma missão de matar por vingança a Moby Dick. Só que a Moby Dick é babadeira, ela acaba com o navio, mata todo mundo. Na verdade, só que sobrevive. E na adaptação aqui, né, na referência aqui, em Page Master, acontece a mesma coisa. A Moby Dick, eles gritam que a Moby Dick tá vindo, né, esse capitão com cara de louco, com semblante de louco, assim como ele é representado no livro, porque falam, né, que conforme o livro vai indo, ele vai perdendo a sanidade, ele vai ficando louco. E ele passa essa sensação pra gente. E aí ele é destruído, e em seguida, a Moby Dick ataca também o Richard e os amigos dele. Acaba sobrevivendo só, em cima de uma porta, o próprio Richard e o livro de aventura. A fantasia e o terror desaparecem, eles acham inclusive que eles morreram. E aí eles são resgatados por 2 marujos. Quando eles chegam no barco desses marujos, é outro personagem icônico da literatura que muitos de vocês provavelmente não conhecem e vão conhecer agora. Bom, o capitão é ninguém mais, ninguém menos do que Long John Silver, que é um dos piratas mais famosos da literatura, que é inclusive o arquétipo do pirata, né? Quando você pensa em pirata e você vê a perna de pau, o papagaio aqui do lado, é exatamente o Long John Silver que estabeleceu a figura do pirata dessa forma, com o navio, a bandeira, com a caveira e tal. Esse personagem é do livro A Ilha do Tesouro, e aí eles começam a viver ali a sua própria versão da Ilha do Tesouro, porque primeiro eles são sequestrados, claro, por esses piratas, por esses marujos, e eles são obrigados a descerem e irem atrás do tesouro, amarrados ao capitão, e assim, vários aspectos clássicos também. Uma ilha com um mapa, marcando o X, onde tá o tesouro, uma caveira, né, uma caverna em forma de caveira, tudo isso muito clássico. Só que quando eles chegam lá não tem tesouro nenhum, assim como acontece mais ou menos no livro, e aí a tripulação faz um motim contra o capitão, aqui no filme e no livro também. Bom, a fantasia e o terror aparecem, a fantasia acaba confundindo todos eles, é muito engraçada a cena, e por fim, o capitão foge sozinho pro barco. Ele quer levar o Richard com ele, só que o Richard, ele encara o capitão, né? Então ele pega a espada, ele toma coragem, porque a aventura, né, o livro de aventura fica falando pra ele, vai lá, você não pode, não escuta ele, faz com que ele vá embora daqui. Ele vai pra cima do capitão e o capitão fala, ó, você é barra pesada, hein, Richard? É um rapaz durão, Richard Tyler.
Bom, partindo dali, eles continuam em direção à placa de saída e dessa vez eles vão ter que se aventurar por fantasia. E a gente sabe que eles estão realmente chegando em fantasia, até o próprio livro de fantasia deixa isso claro, porque a vara de condão, né, a varinha mágica dela começa a funcionar melhor. E ela fala que fora das terras de fantasia, a varinha mágica dela não funciona direito, só em fantasia. E aí várias referências clássicas. Primeiro que começa um musical do nada. There are worlds filled with treasure, some without measure. Muito clássico, na verdade, de adaptações do cinema pra filmes de fantasia, né? Sempre tem uma música, tema bonita que mostra aquelas coisas e dá aquele ar fantasioso. E aqui nós temos esse momento. E aí nós vemos o Deus Pan tocando uma flautinha que por algum motivo me lembra Sonhos de uma Noite de Verão, né? Mas tem vários outros filmes que carregam esse arquétipo do Deus Pan. E aí nós vemos a Mamãe Ganso, que ela é muito famosa nos Estados Unidos e na verdade se refere a várias histórias, né? São várias histórias da Mamãe Ganso. E aí nós vemos várias fadinhas bonitinhas voando e é um momento esteticamente muito bonito, muito envolvente, muito Disney, né? Lembra demais a Disney. Vemos ainda o Humpty Dumpty, que é aquele ovo que fica em cima do muro, sabe? Que inclusive é fruto de uma das rimas das histórias dos livros da Mamãe Ganso. Vemos a Estrada de Tijolos Amarelos representada aqui também. Não preciso nem falar, né? O Mágico de Oz. É muito legal aqui. Eu acho que na Terra de Fantasia eles exploraram vários elementos que realmente fazem total sentido. Bom, e esse último desafio envolve um dragão gigante que surge, aparece, ataca todos eles ali, eles quatro. E em dado momento, o Richard, que tá preso no alto desse dragão, se vê quase caindo e a fantasia fala, vou ajudar ele. E aí ela pede pro terror pegar uma página, ela fala uma página específica, fala pra ele arrancar essa página e dar pra ela. E quando ele arranca, ele lê 1001 Noites, que são os contos que fazem referência ao Aladdin, né? E ela transforma a página num tapete voador. Muito legal a referência, né? Esse tapete sobe, pega o Richard e eles começam a embicar pra saída. Você pensa, pô, então deu certo, né? Eles vão sair. Só que não. O dragão volta, solta um jato de fogo nele, eles caem. E aí os livros falam pro Richard sair, enquanto eles ali tentam atrasar o dragão. No meio dessa confusão, o livro de aventura e a fantasia conversam. E aí o livro de aventura fala bem assim, eu vou encarar esse dragão, eu vou lá pra cima. E aí a fantasia fala, ai, toma cuidado. É naquele momento assim que depois do filme todo, eles brigando igual cão e gato, eles finalmente têm esse momento onde ele abaixa, beija a mão dela e em seguida ela dá um beijo na boca dele. E ele fala uns negócios e ela fala bem assim, ai, você é um clássico mesmo, né? É muito bonitinho, é muito legal. Você é mesmo um clássico. Só que ele não tem chance contra o dragão, né? Desse tamanho, não tem chance. Acaba que o Richard fala, não, eu vou combater esse dragão porque você não vai fazer mal pros meus amigos. Ele se enche de coragem, coloca um capacete, um escudo e uma espada e vai pra cima do dragão. Sem muito sucesso, ele não consegue machucar o dragão nem nada, o dragão acaba engolindo ele. E lá dentro, várias referências a estantes de livro, tem vários livros lá dentro. Ele escuta o Page Master falando, né? Procure nos livros, procure a resposta nos livros. E aí ele encontra um livro de João e o Pé de Feijão e fala, isso aqui pode me ajudar, hein? Ele abre o livro e começa a sair um pé de feijão gigantesco que explode pra fora da boca do dragão. E aí ele sobe e puxa os outros livros com ele e todos eles chegam finalmente na saída. Inclusive, só um comentário. Quando eu vi essa cena, eu falei, cara, que terror, né? Porque eu lembro quando a minha mãe falava, cuidado pra não engolir semente de melancia, porque vai nascer um pé de melancia na sua barriga. Eu achava que era exatamente assim, tá? Eu achava que eu ia estar dormindo, ia sentir um incômodo, ia abrir minha boca e ia estar saindo os galhos assim, ó, pela minha boca, pelo meu nariz, pelo meu ouvido. Por que as mães falavam isso pra gente, né? Cuidado com a semente de melancia. Não sei por que os pais nos anos 90 faziam isso. Hoje em dia os pais ainda fazem isso. Fala pras crianças, tomar cuidado que se você engolir o chiclete vai grudar no seu pulmão e vai grudar o seu coração. Que a minha mãe falava isso. Olha que loucura. Bom, eles chegam até a saída, entram e adivinha quem recebe eles? O Page Master. Ele aparece, todo são, todo sábio, né? Todo Dumbledore. E os livros fazem reverência, porque ele é o grande Page Master. E o menino xinga ele fala bem assim, escuta, como é que você tá aqui? Por que você não me tirou de lá pra cá? Por que você me fez viver tudo isso? Eu quase morri várias vezes. E aí ele explica pro Richard que não, que ele não ia morrer, que ele simplesmente experimentou as aventuras, ele simplesmente experimentou a literatura como ela realmente é, e a literatura dá realmente esse respaldo. E é verdade, viu, gente? Aqui um adendo, né, uma nota aqui minha, é verdade, tá? Já falei isso em outros vídeos, mas o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar a realidade da mentira, da fantasia. Tudo pro nosso cérebro é verdade. E é por isso que você se assusta com filme de terror, por exemplo. Você se assusta porque, por mais que você, consciente, saiba que você tá assistindo um filme, porque você tá vendo a TV, você tá vendo tudo, o seu
cérebro, a maquininha que tá registrando tudo isso que você tá assistindo, ela não sabe. Fechou o foco e colocou concentração no filme, ele acredita que você está fazendo aquilo naquele momento. Então quando aparece um monstro, você se assusta, seu coração dispara. Então nós vivemos experiências reais quando a gente assiste um filme, uma novela, uma série ou lê um livro. Quantas vezes a gente não tomou decisões baseadas em experiências que a gente não teve, mas que a gente assistiu? É ou não é? Então é muito real isso que ele falou. Você quer coragem, você quer ter coragem, agora você é um outro menino, ele fala pra ele, porque você se experimentou dessa forma, você viveu aventuras, você precisou ser corajoso, você se redescobriu na literatura. Lindo, muito legal esse final. E ele aceita. Aí ele fala, agora eu vou mandar vocês pra casa. E ele pede pros livros virem juntos, né? E ele fala, não tem problema. E aí todos eles vão, ele vê o corpinho dele ali no chão e ele, pá, entra no corpo e os livros caem do lado dele. Claro que não caem, né, como na animação, mas eles caem, tipo, é um livro roxo, um livro meio torto, que é o de terror, e um livro marrom, que é o de aventura. Super bonitinho. Bom, o bibliotecário aparece e fala, nossa, você caiu, hein? Você tomou um tombo, hein, menino? Aí o bibliotecário fala, tudo certo? Aí ele fala, tudo certo, vou pra casa e vou levar esses 3 livros. Aí ele fala, não, desculpa, mas você só pode levar 2. Aí, por favor, eu prometi pra eles que eu ia levar os 3. Aí o bibliotecário faz uma cara meio, fumou maconha. Eu entendi o que aconteceu. Ele fala, então tá bom, só dessa vez. Aí ele leva. E o bibliotecário faz aquela cara de que ele sabe o que foi que aconteceu. Sempre tem essa coisa meio mística em torno do bibliotecário. E quando ele tá voltando de bicicleta, ele passa... Lembra do começo do filme, quando ele viu as crianças pulando uma rampa improvisada? Pois é, ele passa por essa rampa e fala, agora eu quero ver se eu não vou nessa rampa. Eu quero ver. Ele se enche de coragem, gente. Ele pula a rampa. É maravilhosa a cena, porque mostra que realmente ele é um outro garoto. Bom, os pais dele chegam à noite, preocupadíssimos, falando, meu Deus, vamos chamar a polícia, vamos ver o que aconteceu, vamos ter que achar nosso filho sumiu. E aí a bicicleta dele tá jogada ali. E a mãe dele fala, ai, ele tá aqui. Quando eles olham, adivinham onde ele tá? Na casa na árvore. Ele subiu, a escada subiu. O pai dele ficou orgulhosíssimo, fala, nossa, meu filhão, cara, meu filhão tá na casa da árvore. Quando eles chegam lá, ele tá dormindo com os livros. A mãe, Sam, né, fala, deixa eu levar ele pra cama. Aí o pai, completamente delusional, fala, não, deixa ele dormir aí, só hoje. Vou levar ele pra cama. Deixa ele dormir aqui essa noite. Ô, gente, vocês têm noção que se esse menino virar, ele cai de lá de cima, né? Sereno durante a noite, vocês não estão nem aí, né? Sereno de madrugada, que esse menino vai viver o sereno da madrugada. Não tem um cobertor, um travesseiro, nada. Tá certo? Sim, sim, sim. Tá certo, eles deixam o menino dormindo lá e vai. Porque eles vão todo orgulhosos, porque o menino realmente ele se transformou, ele é um outro garoto. E aí, por fim, a gente vê a silhueta apenas, né? Dos livros, respirando e falando, ai, finalmente saímos, olha. E aí, o livro de aventura fala, essa sim é que é a terra da aventura, né? Que é o mundo real. A câmera se afasta e desse jeito termina Page Master, o mestre da fantasia. Bom, o filme foi um flop completo. Não sei se ele foi um flop. Não tem registro na época de como que foi a recepção e tal, mas eu sei que ele não foi completamente um sucesso, sabe? A crítica pesou, né? Ele tem uma pontuação bem baixa no Rotten Tomatoes. E os críticos, alguns deles argumentam que o filme é monótono, não tem tanta coisa assim. Eles tentaram fazer com que ler livros fosse tão divertido quanto assistir filmes, jogar videogame, e não é bem por aí. Olha que loucura que eles escreveram. No entanto, teve um crítico que falou muito bem. Ele falou que o filme é ótimo, que o filme tem ritmo, é gostoso de assistir e que também faz uma grande homenagem à literatura, né? Às obras literárias. Porque se o cinema existe... Por que existe? Ele existe muito porque primeiro os livros vieram, né? Então tem aquele respeito, é aquela coisa de, é um filme infantil que evidencia isso. Isso é muito legal, né? Pras crianças. E aí lembra que eu falei daquele negócio do diretor? Que o diretor pediu pra tirar Page Master do currículo dele, que ele ficou com raiva porque nem parece um filme dele, porque o filme foi reeditado. Pois é, no trailer a gente vê umas ceninhas, por exemplo, a gente vê uma cena onde vem uns cavalos, e aí vem uma carruagem de abóbora se transformando numa carruagem, né, fazendo alusão a Cinderela, e atrás a gente vê uma torre com o cabelo da Rapunzel pra fora. Quando eles entrassem na parte da fantasia, ia ter muita coisa, ia ser muito legal. Muito mais legal do que foi. É babado. E tem também uma cena que faz alusão à capa do filme, aonde desce uma espada e o Macaulay Culkin segura essa espada. Não sei que cena é essa, que essa cena não foi pro filme. Uma cena super legal, eu acho ela super bonita. E eu não sei porquê, gente, ela não entrou no filme, não foi cortada. Triste, né? E aí a pergunta é, você se lembra desse filme? Ou ele é um surto ainda na sua cabeça? Você até hoje sentiu que ele foi um surto e agora descobriu que ele existe? Comenta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar o like, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.